Que é o mínimo que a Vale pode fazer hoje, o mínimo do mínimo é justamente esse de recompensar financeiramente, mas a sensação de que trocamos vidas por por um projeto que eles já tinham pronto, né? Um projeto de pagar por essas pessoas. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? São os próprios atingidos. O educar em território atingido. Crime da Vale, né? Acho que eu posso falar crime, né? No crime da Vale, até para a gente não banalizar como apenas uma tragédia, né? Porque mais de 200 vidas aí foram retiradas do nosso convívio. E quando a barragem estourou, né, em 25 de janeiro de 2019, a gente viveu um contexto assim de janeiro não acabava. Parecia que, de repente, janeiro passou a ter 365 dias, né? Foi a coisa que eu acho que para muita gente, eu penso, pelo menos para mim até hoje, em coisa que eu acho que ainda não consegui encaixar na minha cabeça. E eu retornar, né, para a escola, a gente teve que lidar com uma situação de sentimento de perda da gente, né? No meu caso, eu não perdi familiar, mas a gente perdeu muita gente conhecida, né? Imagina uma cidade que grande parte das pessoas que morreram vinham aqui, gente que a gente passava, cumprimentava, né? Estava no nosso convívio de uma certa forma, e isso foi um impacto muito violento para a gente. Funcionários nossos, né? No caso a escola que eu trabalho, teve colegas de trabalho que perdeu filho, perdeu sobrinhos, né? Perdeu tio. Então, a gente tinha que lidar com a dor da gente, encontrar colegas no corredor da escola chorando, né? E os alunos que vieram também com muita dor, né? Foi, inclusive, um momento assim que o que eles tinham era a necessidade de falar dessa dor, né? Dessa perda, né? E até hoje, mesmo no ano passado, praticamente 4 anos, eu tive um episódio, esse pouco tempo, de comentar isso na sala. A gente vê que os meninos ainda têm necessidade de comentar o episódio do rompimento quando aconteceu em janeiro de 2019. A gente vê que é uma coisa que ainda está bem viva na cabeça dos alunos. E não há muito tempo antes já havia acontecido um rompimento perto a Mariana, né, aqui em Minas também. E ninguém imaginava que poderia acontecer um tão próximo de nós. E já que temos outras barragens, será que alguma delas também estaria com problema? Então foi um período de muita insegurança. Pessoas que moravam próximo ao rio tiveram até o sustento familiar afetado por viverem de pesca do local, utilizarem a água de lá e tudo contaminado, aí imediatamente já não poderiam mais consumir daquele produto natural, né? Como é exercer a sua profissão dentro desse contexto? A gente tem uma dificuldade muito grande de debater mineração em Brumadinho, porque é economia, né? E sempre teve. E o que é interessante é que antes do rompimento da barragem, né, em 2018, eu estava fazendo um trabalho muito com os meninos de trabalhar Mariana. Eu trabalhei alguns textos mostrando para os alunos na sala o que aquilo tinha causado na vida daquelas pessoas, inclusive até de doenças de pele. E de repente acontece aqui, né? Aconteceu lá, a gente pensou, lá. Né? Acho que a última coisa que a gente pensa é que no quintal da casa da gente vai acontecer alguma coisa. Né? E isso, assim, debater mineração em Brumadinho é um problema até hoje, por causa da questão econômica, né? A nossa vida, de uma certa forma, a gente olha em volta de Brumadinho, mineração. Né? A gente vê a nossa serra o tempo todo sendo corrida pela mineração. Claro, né? Cada professor, eu pelo menos dentro do meu contexto de história, né? Como professora de história, eu sempre tento trazer esses fatos para estar trabalhando com os alunos. Então, assim, são alunos de 6º ao 9º, né? São adolescentes, são alunos aí de 11, 12, 13, 14 anos. E aí a gente esbarra justamente nisso. Às vezes o aluno, o pai trabalha na mineração. Alguém da família está na mineração. Né? Então não é tão fácil você estar fazendo uma discussão num ponto de ser mais crítico, né? De levantar questões
mais críticas, né? É até engraçado, porque a gente tem que defender, né, o município e tudo mais, que depende desse recurso das mineradoras, né? Inclusive as famílias que moram aqui dependem desse recurso. Então a gente só falar mal da mineração seria como afetar as famílias também. E por outro lado, a gente precisa conscientizar os alunos sobre os danos ambientais, né, que isso causa. Então, é um jogo de cintura que a gente tem que ter ali na escola. A gente faz os trabalhos de conscientização sobre o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, né, os danos que a exploração pode trazer, mas por outro lado a gente depende disso. Né? O nosso município ele é muito dependente do recurso da mineradora e nós no dia a dia praticamente tudo que a gente usa é resultado de uma exploração, né? Então a gente tenta conscientizar os alunos mesmo, mas mostrar os dois lados, né? Que tem os benefícios e tem os malefícios também. Né? Quando a gente vai falar alguma coisa, mas gera emprego. Né, fazer esse debate de quantos empregos que gera, né, que tipo de mineração a gente quer, né, quando a gente pensa dentro de um contexto, né, muitas vezes a gente é muito debatido enquanto professor, colocado para a gente que, mas a gente precisa da mineração, né, no contexto, dia a dia, daquilo que a gente utiliza, mas que tipo de mineração a gente quer, né, essa mineração que a gente só vê levando as nossas riquezas e a gente olhando a questão ambiental em Brumadinho, falo que hoje o que a gente mais sente principalmente em relação à saúde. É só a gente olhar em volta, o tempo todo é poeira, você olha para a serra, você só vê desgaste. Como você gostaria de ser valorizada enquanto professora? Para mim, particularmente, ver o sorriso deles na hora que a gente traz alguma coisa nova para eles, ver o resultado no final do ano, uma criança que começou a ler, aquilo ali é a satisfação que a gente esperava o ano inteiro para acontecer, sabe? E chega ao final do ano, você vê o resultado, aquilo ali é o nosso conforto, porque dependendo aí da valorização nossa, a gente viveria frustrado mesmo. Todo mundo aí nessa luta, querendo mudar o país, e por onde começa? É pela educação. A gente vai transformar uma geração através da educação, né? Trazendo a conscientização para os alunos sobre os direitos e deveres deles como cidadãos, né? Porque nem só de direitos é feita uma sociedade, todos têm seus deveres e é dentro da escola que a gente coloca isso para eles, ensinando a ser responsável com os deveres deles como alunos e aquilo vai levá-los a serem pessoas responsáveis na vida futuramente. Então a função do professor, ela é imprescindível, ela é insubstituível, né? Precisa de alguém para poder formar outros profissionais futuramente. A nossa valorização, o piso do magistério, não o reconhecimento de alguns governos, né? Lembrando que o nosso piso aí vem de muita luta, de muito movimento e se a gente não teve aí um retrocesso maior nele, foi de muita mobilização da categoria mesmo, dos sindicatos inclusive, né, de estar mobilizando a categoria, no sentido da gente não ter perda mesmo. Mas a gente esperava mais da sociedade, eu acho que eu esperava mais do país que eu vivo em relação à educação. A gente vê que a escola ainda é vista por muitos como um lugar que eu mando meu filho porque eu preciso daquele lugar, porque hoje eu vou trabalhar. Então, o meu filho vai para lá. Não é muito processo. O que meu filho está aprendendo ali? Né? Por exemplo, educação infantil. Né? Eu vou pegar o caso da educação infantil, por exemplo. Muitos pais levam o filho para a educação infantil e acham que o filho está na escola brincando. Tá, eu trago ele. Tipo assim, o pai esquece que o professor da educação infantil, por exemplo, através da brincadeira o menino está aprendendo tanta coisa. Agora imagina você tomar conta de um menino brincando e o professor que tomar conta de 20 alunos brincando.
né? Então, só dele pensar que se ele tem um filho, que muitas vezes ele tem um trabalho em casa e que está brincando, mas o professor tem que brincar com 20 alunos, né? Então, olha para você ver o tanto que essa mentalidade do brasileiro ainda tem que mudar em relação à educação. Que a parceria deveria ser melhor entre escola e família, sabe? Porque não é só jogar um para o outro. Essa é uma parceria mesmo, um dando a mão para o outro. E na questão assim de governo, de ter essa consciência, se eles querem realmente melhorar, investe na educação. Traz recursos para a educação, traz materiais, traz formas que a gente possa diversificar o nosso trabalho também. E como que a sociedade brasileira, ela, para a educação, a gente precisa caminhar muito, principalmente em relação tanto à valorização salarial, quanto à valorização mesmo do professor que está ali, né, atuando com aqueles meninos, na importância desse contexto, porque a escola não é só o conhecimento do livro, né, do banco, é a vivência, né? A gente trabalha a vivência com esses meninos o tempo todo. De tudo aquilo que ele vai se tornar na sociedade, ele está passando ali pela educação. A gente percebe isso, por exemplo, você dá um trabalho em grupo para os meninos, não é só o conhecimento. Você, quando está trabalhando em grupo, você está aprendendo a conviver em grupo. Você está aprendendo a dividir tarefas. Você está aprendendo a vir na frente, a expor um trabalho para pessoas que muitas das vezes lá na frente você vai fazer isso, mas uma coisa que você aprendeu lá atrás e nem percebe o tanto que aquilo foi importante na sua vida. Então, acho que a educação no Brasil, eu falo como educadora, eu esperava mais da sociedade brasileira. E a nossa sociedade só vai mudar quando a sociedade enxergar a escola com um olhar diferente, né? Um olhar bem diferenciado. Escola não pode ser só depósito de aluno, né? Tem que ser um lugar ali de respeito, principalmente das famílias, com a questão educacional. A dor da queda é forte, a vontade de parar é muito, o medo de seguir é tanto.